Es tiempo diferente. Esse é um tempo diferente. Y para mí yo quiero convidar esta E noche eu quero convidar nessa noite al mestre David Franca, ao mestre Davi Franca, que viene de Jacarepaguá, Río de Janeiro. Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Aplauda al Señor por la vida del Glória ao amado. Senhor. Amém, queridos? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor, boa noite. Amém? Agora, apóstolo Vitor, por favor, o senhor orou por todo mundo, não é? Por favor, aqui, ore por mim também, né? Eu sei que eu sou, ao ano passado, querido, eu fui alinhado no ministério, amém? Então, com certeza, uma obra do Espírito Santo por intermédio da vida do nosso apóstolo aqui, que certamente é alguém que tem ativado e aliado ministérios nessa geração, e eu tive o privilégio, né, de passar por esse processo. Amém. E eu sei que você também está vivendo os seus dias, não é, depois de conhecer esse homem aqui. Amém? Levante su mano, hermano. Vamos a orar por él. Amante Dios y Pai, eterno, nos te presentamos la vida, primeramente de tu filo David. Te presentamos la vida de toda su familia, su generación entera. No solamente en Río de Janeiro, sino también en Manaus, Pai. Él ya jugó sementes en otros lados. Y que esas sementes puedan voltar cheias. Así como tu palabra dice en Eclesiastés 11, jugad el pan sobre las aguas y ciertamente voltará cheias. Declaramos que esta noche es una noche de ensino, de revelación, de palabra, de activación, de modormía, hacer diferencia para todos nosotros. Yo quiero oír, Pai, falar, bramar al Dios dos Zeus en la boca y en la vida de nuestro amado hermano David. No estamos gozosos por eso. En nombre del Mashiach, yo te agradezco. Amén. Amém, queridos? Eu estava ali sentado no meu canto, né? Trouxe um papelzinho aqui como o apóstolo, né? Como um guia daquilo que eu pretendo falar. Mas certamente que algo que nós precisamos aprender, né? Eu aprendi. Certamente que é da parte do Espírito Santo, que ele fique à vontade para mudar todo o contexto. Amém? E certamente, querido, eu não sei se vou ter aqui falando o bom humor do nosso bispo Laerte. Talvez eu não vou conseguir a espontaneidade do nosso professor Ademir. Eu não sei se vou ter a seriedade e a sisudez do nosso apóstolo Dagger, não é? Talvez eu me assemelhe mais aqui com o nosso pastor Jorge, não é? Fale um pouco da sua vida, porque ele talvez tenha se mostrado o mais humano, o mais normal de todos nós aqui, não é? E é importante que a gente parta por essa linha daí, não é? A gente precisa ser mais normal, mais humano, dentro daquilo que nós fomos chamados para fazer, porque nós fomos chamados para trabalhar com pessoas, não é? Então precisamos mostrar a nossa humanidade. Quando o nosso pai, não é, decidiu agir, trabalhar na vida de pessoas, ele pegou o seu filho e soprou a humanidade nele, e ele veio estar conosco aqui para que ele, né, pudesse experimentar um pouco da nossa humanidade. Amém? E certamente, querido, quando nós ouvimos o mestre falar, criamos uma expectativa, né? Alguém que é mestre, achando que ele sabe tudo, não é? Olha, ele deve conhecer talvez a Bíblia decorado. Não sei quem foi o irmão aqui que falou alguma coisa decorada, eu não estava aqui na parte da manhã, não é? Foi o nosso amado aqui que falou aí algo, né? Isso, né? E eu quero dizer, querido, que eu não... Tem 2 versículos somente que eu gravei na Bíblia, assim que eu me converti, né? No primeiro ano, foi quando o Senhor me alinhou no propósito, não é? Quando o Senhor me alinhou, que o Senhor falou quem eu era,
nele no primeiro ano de conversão. Isso é muito importante. Não tem muito tempo aqui, né? Quando os irmãos estavam cantando louvor aqui, digo, eu não conheço nenhuma dessas músicas porque eu ainda não era nascido, né? De novo, né? Eu não era nascido ainda, porque de acordo com, talvez eu tenha mais idade do que muitos aqui presentes, com certeza, não é? E tem a ver um pouco com a história desse personagem que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Ele já foi citado aqui, não é? Mas com certeza, independentemente do tempo de vida que você tenha, certamente o propósito do Senhor está mantido. E eu quero dizer que vai acontecer. Amém? E falando um pouquinho, queridos, de mim, como disse o Jorge, eu tive encontro com Jesus aos 43 anos de idade. Alguém pode perguntar, foi ontem, pastor? Eu digo, não. já tem alguns anos, não é? Já tem alguns anos. E certamente que eu sou muito feliz, não é, com isso. Porque uma das primeiras coisas que o Senhor falou foi sobre o meu chamado. O que o apóstolo fez conosco, comigo, e a profeta Solange ali, a minha esposa, foi aquilo que o Senhor tinha falado conosco, comigo, há quase 20 anos atrás. Exatamente dentro de uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Como eu disse, são 2 versículos que eu decorei, que eu sei de cabeça. Quando Tiago diz, irmãos, não sejam muitos de vós, o quê? Mestres, sabendo que somos mais exigidos, seremos mais cobrados, sofreremos maior juízo. E quando eu li esse versículo, o Espírito Santo disse, mas você vai. Mas você vai. E isso traz um peso, né? Dentro da gente, uma responsabilidade, sabendo que aquilo que a gente vai falar, querido, para instruir, para ensinar, para despertar as pessoas, pode trazer juízo. E cria então a nossa responsabilidade da seriedade daquilo que nós falamos. E o segundo versículo está lá em Mateus 12, 37, que diz o seguinte, já deve ter decorado aí, né, meu irmão? Que diz o seguinte, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então me lembro sempre disso, querido, todos os dias da minha vida, não é? Para que eu mantenha o foco. E certamente quando eu me lembro disso todos os dias, eu estou fazendo o meu techuvá. E quando eu me vi relacionado lá pelo apóstolo Vitor para trazer uma palavra que nesses dias, no mesmo instante, o Espírito Santo já me deu a palavra que eu teria que trazer aqui para a igreja. Uma palavra que me trouxe muito temor. E eu não estava conseguindo escrever, não estava conseguindo colocar nada na folha de papel para escrever, né? A minha esposa todo dizia, você não vai escrever não, menino? Olha só como é que ela me trata. Você não vai escrever não, menino? Né? O Senhor não já te deu a palavra? E eu falei para ela, não, querida, eu preciso ouvir alguma coisa primeiro lá. E foi assim que aconteceu na sexta-feira, quando eu vi aqui o nosso apóstolo Alexandre, depois o apóstolo Vitor falando acerca de techuvá, né? As coisas começaram a entrar na minha vida, né? Comecei a ser ativado para essa conferência, digamos assim, né? Eu quero dizer para você, querido, que essa conferência, esse momento aqui, esse tempo, se permita ser ativado no seu chamado. Amém? Se permita, que tem pessoas que não permitem, que elas bloqueiam, elas têm medo. E aquilo que o Espírito Santo começou a me falar hoje pela manhã, é bem provável que a minha esposa ela já tem umas 300 e tantas
revelações ou inputs que o Espírito Santo foi me dando nesses dias, desde que eu recebi a palavra, era sair do banheiro, acabar de tomar banho. Olha, minha filha, o Espírito Santo me falou acerca disso. Chegava do trabalho na parte da tarde, olha, durante hoje o dia o Espírito Santo já me falou sobre isso, sobre aquilo. Né? De manhã cedo, ao acordar, olha, tem esse outro aspecto aqui que a gente precisa observar e prestar atenção. Né? Então, antes de tudo, eu queria dar essa palavra, eu fui muito ministrado, e logicamente que a gente trocou essas ideias, essas impressões. E quando eu vi algo, né, ontem à noite, eu já acordei, praticamente quase não dormi, e hoje pela manhã eu comecei a escrever algumas coisas, e numa profusão de coisas tão grande eu tive que interromper, porque já estava na hora de vir para cá. Não é? De tantas outras coisas, e talvez, não seja possível falar aqui, por mais que eu me estenda, que não é esse o meu objetivo. Mas eu queria trazer algo assim, logo para nós começarmos a pensar, a raciocinar. Algo que foi falado dentro desse texto, queridos. Aqui eu queria dizer logo para você, gostaria que você repetisse aqui, não saísse da sua cabeça. Diga assim, techuvá, retornando à origem. Só que o Espírito Santo, querido, me falou hoje assim pela manhã, olha, tem gente que não sabe para onde voltar. Porque nunca foi, ainda não foi. Amém? Tem gente que ainda não foi. Está no ambiente de igreja, ambiente religioso, mas ainda não sabe o seu lugar. Não sabem a sua origem, seu ponto de partida. E na hora de fazer o techuvá, mas eu vou voltar para onde? Eu vou retornar para onde? Eu pensei que quando eu chegasse aqui, eu estava ali sentado, digo, Senhor, eu vou falar mais o quê? Que cada um pegava um pedacinho aqui da mensagem, da palavra que eu digo, Senhor. Eu falava, eu comentava ali para ela, gastaram tudo. Gastaram tudo, eu não tenho mais. Olha, eu estou conseguindo já arrancar algumas risadas, viu, Laerte, aqui? Não é? Eu pensei que não iria conseguir. Não é? Mas a coisa é tão séria que às vezes se torna engraçado, querido. Não é? E é exatamente isso. Foi uma forma assim, muito profunda que o Senhor ministrou e grave, séria, porque às vezes são pessoas com as quais nós estamos lidando, às vezes aconselhando, discipulando, mas elas não sabem qual é o seu ponto de partida e em que direção elas vão realizar o techuvá. Porque o que estava previsto, querido, é que essa palavra seria ministrada após a ativação, alinhamento ou reconhecimento de alguém, não é? Mas é bem provável que ela veio hoje para que amanhã as pessoas que vierem aqui, 3 pessoas, talvez vai surgir muito mais pessoas aqui, vai surgir mais pessoas aqui amanhã, apóstolo, até para passar por um processo de alinhamento, ou até para passar por um processo de decisão por Jesus Cristo, não é? Que é o ponto de partida em nossa vida, não é? Eu pensei que iria ministrar depois, mas graças a Deus que eu estou ministrando antes, que é para que as pessoas que quando vierem aqui já estejam com alguma coisa na mente, já estejam focados em algo que certamente vão entender, que vão passar. Porque, queridos, algo que o Senhor tem ministrado, que quando alguém recebe o alinhamento, e foi o que a gente estava conversou na semana passada, lá na Vida Abundante, eu conversei alguma coisa também lá na igreja Jesus é a Solução, sobre exatamente a pesca maravilhosa de Pedro, quando Jesus Cristo disse, olha, eu vou fazer de você pescador de homens. Ele estava alinhando Pedro ao chamado, estava recebendo um alinhamento ali, ó.
E a partir dali, queridos, quantas coisas aconteceram na vida de Pedro. Ali foi só o começo. Então, querido, quando eu e você somos alinhados a um propósito, né, ali começam a acontecer muitas coisas, né? Eu não sei aqui quantos passaram pelas Forças Armadas, quantos entraram em forma aqui, né? Eu tenho certeza aqui que mais alguém aqui, né? Foi soldado, aquele negócio todo, e eu sou militar aposentado, né? E continuo trabalhando porque fui convocado lá e dentro de um ano devo estar terminando essa minha nomeação. E uma das coisas que a gente aprende quando entra no quartel, uma das primeiras coisas é cobertura e alinhamento, não é? Porque senão você aparece de forma negativa. É necessário que você entre numa formação e ali haja o quê? Uma unidade de propósito, não é? E nós temos entendido nesse tempo, querido, que quando nós somos alinhados, nós passamos a estar exatamente lado a lado com o propósito, não é? Então é necessário que eu conheça o propósito e andar alinhado com ele. Mas muitas vezes a gente vai se pegar à frente ou atrás, não é? Desalinhados, e o alinhamento vai trazer à tona aquilo que na nossa vida está desalinhado com o propósito de Deus. E esse alinhamento, querido, ele é feito pelo próprio Deus. Ele usa pessoas, orienta, direciona, mas é o próprio Deus que traz por conta do propósito que Ele tem com a nossa vida. Amém? E eu quero trazer aqui um texto que está em Gênesis 12, que fala sobre a vida de Abraão. Não é? Deus tinha um propósito com esse homem, com esse personagem da Bíblia, e que estava desalinhado do propósito. Não conhecia o seu propósito até que teve encontro com Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar a minha vida que havia um propósito do Senhor já com a sua paternidade, com o seu pai, e levá-lo, conduzi-lo a um lugar onde cumpriria um propósito com aquela família. Amém? E certamente com o próprio Abraão, porque dentre todos os filhos ali de Tera, não é? Nós vemos aqui, o único que tinha paternidade no nome era Abraão. Amém? Ele tinha no seu nome a paternidade. Só que a sua paternidade, o seu pai não transmitiu, não contribuiu, não colaborou, não é, com essa ativação. E eu e você também, queridos, precisamos entender que nesses dias, pessoas que assumem o papel de paternidade não têm levado as pessoas que estão dentro do contexto da sua vida a exatamente viver o propósito do Senhor. Amém? Existem paternidades naturais, paternidades genéticas, e é um dos papéis dos pais conduzir os seus filhos ao propósito que o Senhor tem. Amém? Nós precisamos, se tem uma pessoa que tem que dar ciência aos filhos sobre o propósito de Deus para as suas vidas, esse é o pai que gera. Amém? E existem pais que vivem protegendo, escondendo os seus filhos, talvez até baseado na sua própria vida, nas frustrações, nas decepções, nas limitações, e por amor, muitas das vezes, o pai quer poupar o filho de passar por certas situações que ele passou. Mas é necessário tudo isso, porque senão não virá o que há? Experiência. E a experiência, ela só vem exatamente com as coisas adversas que acontecem com a nossa vida. Não é? A palavra diz, não é? Eu não sei
direito onde é que está o texto para decorar, como eu disse, eu só conheço 2, mas diz que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. Perseverança produz o quê? Esperança. E depois vem o que? A fé e a experiência. Então tem certas coisas que começam com a tribulação. E há um crescimento, há um grande mover na nossa vida. Amém? Então, disse que lá em Gênesis 12:1, diz aqui: ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, qual era o propósito principal? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas existia um início, existia algo para iniciar. Havia uma necessidade aqui e aconteceu nesse momento da ativação de Abraão. Nesse momento aqui aconteceu a ativação e o Senhor ao mesmo tempo já disse qual era o objetivo dessa ativação. Amém? E nós precisamos então entender, porque se a gente voltar um pouquinho lá em Gênesis 11, diz que lá no versículo 26, Tera viveu 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Estes são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou a Ló. Amém? Então, nesses nomes aqui, queridos, eu procurei o significado no dicionário hebraico e diz que Tera significa parada para acampamento, demora. Abraão, pai exaltado, Naor, resfolegante, que bufa, cansado, se cansa fácil, não é? E rápido, e Arã, montanhês. Não é? Então, cada uma dessas pessoas tinham características dadas pelo seu nome, a gente sabe disso, que certamente estavam o quê? Travando o propósito que o Senhor tinha para a vida de Abraão. Logo de saída, Arã, que era montanhês, muito próprio das características do lugar, de Ur dos Caldeus, ficou preso por lá mesmo. Ontem nós ouvimos o apóstolo Vitor falar, olha, o machado está posto à raiz da árvore. Quem não entrar no propósito, o machado vem e vai tirar o impedimento. Né? E eu creio que talvez o principal impedimento até de sair do Ur dos Caldeus tenha sido esse Arã. Ele tinha um nome que ligava muito ao lugar. E o Senhor, para tirar a família de Tera, cortou o motivo que prendia a família lá. Tirou o montanhês, alguém que era tirado das montanhas. E então ele veio para outro lugar. Então, Abraão e Naor tomaram mulheres. Lá no versículo 28 diz que Arã morreu antes de seu pai, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Queridos, Arã era o filho mais novo. Não é? Então já houve ali uma quebra daquilo que poderia ser uma sequência natural. Mas com certeza, pela mão de Deus que isso aconteceu. Amém? Então Abraão e Naor tomaram mulheres para si. Abraão se casou com Sara e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Sara era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, né, filho de Arã, e a Sarai, sua mulher, e saiu com eles de Ur dos Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã e ali habitaram. Foram os dias de Tera 305 anos e morreu Tera em Arã. Então, queridos, havia um propósito para Tera desde o início, que era vir para onde? Para
Canaã. Mas aí, como ele era um homem que armava tendas e se demorava a sair, acabou o quê? Morrendo no caminho, e não cumpriu o propósito, não é? E o outro ficou por lá mesmo, a ponto de Abrão vir com a sua mulher e com o filho de Arã, então, depois de ter ouvido a voz do Senhor na direção da terra, que é onde estava a promessa, onde estava o seu ponto de partida. Amém? Então, queridos, muito rapidamente, a gente viu lá no versículo 4, lá de Gênesis 12, partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, os bens que havia adquirido, as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram a fim de ir à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Então, se a gente observar, querido, as coisas aconteceram, né, numa sequência bem rápida. Então, quando Abraão ouvia a voz do Senhor, de imediato obedeceu e chegou no lugar da origem do propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Amém? Quantos aqui, queridos, nós podemos dizer que a partir do momento que ouviu a voz do Senhor, foi exatamente para o lugar ou entrou na condição, na situação do seu ponto de partida? Quantos podem dizer, queridos, que sabem qual é o seu ponto de partida? Quantos sabem dizer qual é o lugar em que você precisa fazer o seu techuvá? Nós ouvimos aqui, queridos, e hoje eu tenho certeza, mais do que nunca, que tem homens que agora estão no seu techuvá original. Alexandre, Jorge, talvez tenham peregrinado por alguns lugares, seguindo paternidades espirituais, não é? Ou presos por causa de família, e estão hoje no ponto de partida. Tem gente que está na Flórida, querida, porque lá é o lugar do retorno. Amém? Amém? Está lá no lugar que todas as vezes que precisar fazer um techuvá, é para lá que vai. É para lá que vai retornar. Deixa eu passar um pouquinho aqui adiante, querido. Eu tenho certeza, né? A administração, ela tem o objetivo de muito mais colocar você no alinhamento, no entendimento e sair talvez focado naquilo que o Senhor precisa fazer com você, aqui como a gente já ouviu hoje. E com certeza aquilo vem a ser como um complemento. Então temos falado nesses dias sobre alinhamento, ativação, e apesar de parecer o modismo, querido, mas o Pai sempre fez isso na vida de muitas pessoas para estabelecer o seu propósito, não é? Ao longo da história da humanidade. Então, o Senhor delegou esse encargo para os pais naturais, mas quando eles não fazem, Ele mesmo se encarrega de fazer isso. E foi isso que Ele fez com Abraão. Quando os pais espirituais, os pais naturais, ou pessoas que Ele delegou para exercer determinadas missões aqui por não saber, Ele mesmo faz. Amém? E tem pais espirituais que têm medo de alinhar os filhos, porque sabe que esses filhos, ou tem medo que esses filhos cresçam mais do que eles. Amém? Amém. Tem pais que não fazem isso, querido, por causa da insegurança, por causa do medo. São acomodados como Tera, armam suas tendas em determinados lugares, né, da religião ou de qualquer outro propósito. Está acomodado, está bom, está legal, está sendo sustentado, o dinheiro está dando, não é? E deixa de fazer o papel, de cumprir o seu papel como pai espiritual de pessoas. Amém? E por conta disso, vem o Senhor lá e tira aquele filho e leva para lugares onde ele vai estabelecer o seu propósito. Quantos têm essa história aqui, queridos, que Deus te tirou de algum lugar, não é? Para você prosperar no seu propósito, por exatamente
responsabilidade, não vou dizer nem de culpa, talvez seja ignorância de alguns pais espirituais, não é? Então, por incrível que pareça, ele sempre faz isso com pessoas menos prováveis, como eu e você, como algumas pessoas, queridos, que estão aqui, e o que o Senhor vai continuar fazendo. É bem provável que ainda durante essa conferência, o Senhor vai fazer com pessoas. Tirar dos lugares, você vai sair daqui com a consciência de que precisa sair da posição, do lugar, do ambiente em que você está, porque é o Senhor que vai tirar dali, é o Senhor que vai te dar a direção para fazer isso. Amém? Então, Abraão, querido, era alguém que tinha um nome e significava Pai exaltado. Ele foi alinhado pelo Senhor para ser alguém que, por sua causa, as famílias da terra seriam abençoadas. Mas a partir do momento, querido, do alinhamento, Abraão começou a ter muitas experiências, não é? E certamente adversas. Um homem já avançado em idade, filho de uma paternidade que não cumpriu seu propósito, acompanhado de uma mulher estéril e um sobrinho com um caráter enrustido, sonso e órfão, porque Ló tem o significado de encoberto, não é? Encoberto, como se fosse envolto por uma capa. E não há nada em oculto que não seja. E foi isso que aconteceu, né? Chegou um determinado tempo, Ló se revelou. Abrão, querendo exercer a paternidade sobre ele, amém? Com peninha, por ser um filho que não tinha mais pai. Ló, infelizmente, experimentou duas falências de paternidade, não é? E certamente ficou meio que frustrado, meio que decepcionado quando Abrão ofereceu a paternidade para ele. Primeiro foi o seu pai, jovem, o mais jovem dos filhos de Tera, e depois o próprio avô, não é, que estava encarregado de cuidar dele. Mas ele, eu já perdi minha paternidade, perdi meu pai, perdi o meu avô, e não vou aceitar do meu tio, não é? Traumas, às vezes acontece isso, feridas, pessoas que não admitem paternidades até que Deus levanta, pessoas com propósito, mas devido a traumas que nós sofremos anteriormente, não é? Fica difícil, poxa, mas eu já fui ferido, já fui abandonado, não é? Tive um problema com essa paternidade, vem esse agora oferecendo a paternidade, e ele, talvez por um tempo, por uma conveniência, andou com Abraão, mas certamente não foi sincero na sua filiação. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Não é? Quem, queridos, a gente pode crer que Deus tem um propósito para abençoar as famílias da terra com esse quadro, com esse estado? Um homem avançado em idade, filho de uma paternidade que não cumpriu o seu propósito, acompanhado de uma mulher estéril, de um sobrinho que não era a sua descendência. Então foi o quadro que o pai, que o Senhor encontrou na vida daquele que ele mesmo elegeu para abençoar as famílias da terra. Qual é a sua estrutura familiar? O que é que você tem te cercando no seu dia a dia? Qual é a sua condição? Qual é o seu histórico? E que talvez não motive, não é? Se nós olharmos do ponto de vista natural, que você tem o encargo de abençoar famílias. Da terra onde o Senhor te colocar. Da terra onde o Senhor te levantar. Da terra para onde o Senhor te levar, está te levando nesses dias. Amém? Mas esse é o propósito do Senhor, porque Ele não olha para a adversidade. Na verdade, querido, quando o Senhor começa a agir,
nesse quadro contrário. É aí que ele vai estar alinhando a sua vida para cumprir o propósito. Amém? O alinhamento começa exatamente por conta dessas situações, todas contrárias, todas adversas, as diversidades, as tribulações. É exatamente ali que o Senhor começa a alinhar. Prepare-se então, queridos, porque é tempo de grandes experiências, mudanças radicais e chocantes, não é? Também lá em Gênesis, nós já falamos aqui sobre essa família. Ele tinha uma família, tinha bens agregados. E qual a certeza que Abraão precisava ter de que havia chegado ao seu lugar do propósito, quando ele chegou lá em Abraão, em Canaã? Lá no versículo 7, querido, diz o seguinte: apareceu, porém, o Senhor a Abraão. Amém? Qual foi a certeza, querido, de que ele estava no lugar certo? O Senhor apareceu para ele. Amém? Qual a certeza, querido, que você está no lugar certo por o Senhor ter aparecido para você? É um dos principais sinais, é um sinal, querido, é a manifestação do Senhor. É quando você chega a um lugar, a um ambiente, ele se manifesta a você. Como eu disse, querido, ia falar um pouquinho aqui como o Jorge, porque aos 43 anos da minha idade, algumas circunstâncias aconteceram na minha vida, não é? E eu fui morar lá em Manaus, né? Com a família, esposa, filhos, e lá naquele lugar eu tive um encontro com Jesus. Foi lá que eu tive que sair do quê? Da terra, da parentela, da casa dos pais, e fui para uma terra que o Senhor me mostrou. E a partir dali começou todo um processo na minha vida. O Senhor se revelou a mim lá naquele lugar. Um dia eu assistindo televisão, a vida toda atribulada, tinha um daqueles malucos que ficam de madrugada falando, clama ao Senhor, não é? Não tem os malucos que ficam de madrugada lá falando, malucos igual a mim e você? Clama ao Senhor e tal, e qual foi a solução? Clamar: Senhor, então, me mostra alguma coisa, se você existe, me dá algum sinal. Quando eu ouvi falando dentro de mim, então quer dizer que é necessário que as trevas te seguem para você enxergar a luz? Eu ouvi essa voz. Procure o Josué e ele vai te dizer o que fazer. Josué era um colega meu de trabalho. Eu digo, procurar Josué? Não é? E nesse tempo de procurar Josué, eu digo, Josué, eu tive essa experiência ali, agora decifra esse negócio. Josué era um dirigente de uma igreja, de uma Assembleia de Deus lá no Amazonas. Eu já fui assembleano, viu, gente? Não é? Eu já... Não é? Mas era o primeiro socorro que o Senhor tinha para mim. Um amigo, um conhecido, não é? Já o conhecia há 10 anos e naquele momento, nesses 10 anos entre o conhecê-lo e o Senhor mandou procurar, ele também se converteu, não é? Quando a gente se conheceu no primeiro contato, ele também andava por aí e tinha muita coisa certamente para me transmitir. E ali a gente foi caminhando, não é? Fui aprendendo com muita sede de aprender e exatamente já no primeiro ano eu já tive essas experiências que eu já falei para você. E lá naquela terra, não é? Que tem um carinho muito grande, o Senhor estabeleceu lá um ponto de contato, né? Uma origem no qual praticamente eu sou obrigado a retornar pelo menos uma vez por ano. Que lá Ele estabeleceu a minha família, não é? O meu genro, hoje, né, pessoas de Deus. Eu costumo dizer que foi um fato que aconteceu. Chamava o meu genro de aquele moleque que engravidou minha filha com 17 anos. Não é? Chamava daquele moleque, eu chamo hoje dele de meu apóstolo.
ele tem um chamado apostólico. Tem um chamado apostólico, os dois. Alinhado pelo Mestre. Amém? Que assim quando eu recebi aqui o alinhamento, querido, as coisas na minha vida se encaixaram no lugar. E uma das primeiras providências que eu tomei, né, junto com a profeta ali, foi alinhar as pessoas que estavam junto comigo ao propósito também. Amém? E é isso que a gente começa a ver. O Senhor falou, não, eles têm um chamado apostólico. Não está rolando agora, mas vai chegar a hora deles irem. Mas é importante que eles já conheçam qual é o propósito do Senhor na vida deles lá. Amém? E lá eu já tenho descendências, são 4 netos que estão morando lá no Amazonas, 1 do Rio e 3 de lá. Não é? Hoje tem um que é soldado da aeronáutica, outro é universitário, os outros mais novos, né? São 2 de 19, 1 de 14 e uma de 9 anos. A Sara, evangelista, não é? Então são coisas que o Senhor começa a fazer conosco. Ele alinha você e, em sequência, vai também alinhando a sua família. Amém? Ao propósito. Então foi isso que o Senhor fez com Abraão naquele tempo. Levou para o lugar, o lugar por onde ele iria começar no propósito. Amém? Enquanto ele estava na terra dos seus pais, na terra onde seu pai morreu, era uma terra que respirava morte, queridos. Então, para que os ares mudassem, era necessário que ele saísse daquela terra. E chegando lá, o Senhor disse a Abraão, a tua semente darei esta terra. Então ali o que aconteceu, querido? Um altar ao Senhor. Abraão levantou um altar ao Senhor para selar aquela terra como lugar da origem, do início do propósito. Amém? Quantos, queridos, aqui têm edificado? Em primeiro lugar, identificado que aquele lugar, aquele ambiente, aquela situação é o lugar do seu ponto de partida e tem erigido um altar naquele lugar. Estabelecer um altar naquele lugar. Amém? Quantos altares tem erguidos aqui, queridos? Amém? É exatamente isso. Eu não sei se você já estabeleceu um altar no lugar do teu propósito. Porque a gente viu, queridos, que a partir do momento que Abraão fez isso, começou uma outra fase na sua vida, não é? A ativação que ele recebeu levou a ele fazer alguns concertos na sua vida, na sua história, na sua trajetória, não é? Então, a partir desse momento que Abraão já conhecia o lugar do propósito, o Senhor começou efetivamente a alinhar a vida dele, começando pelo seu casamento. Alô? Os casados. O primeiro lugar que o Senhor vai mexer, querido, é no seu casamento, no seu caráter, no relacionamento com a sua esposa. Amém? Diz aqui, queridos, que Abraão, como nós já sabemos lá em Gênesis 10, do 10 a 20, o que foi que aconteceu, não é? Abraão começou a andar por aquela terra e aconteceu o seguinte: faltou comida. Então, eles estavam com fome. Então, muitas vezes o Senhor permite a fome, permite circunstâncias para tratar com a vida do seu povo. Fome, comida e Egito. Diga comigo, fome, comida e Egito são fatores que o Senhor usa para trabalhar com a nossa vida. E não foi uma vez só, amém?
quantos estavam lembrados lá na frente com Jacó, com José do Egito? Fome, comida e Egito, para trabalhar na vida do seu povo. Então, Abraão teve que ir para o Egito. E lá ele teve a oportunidade de ser trabalhado no seu casamento. Antes de entrar na terra, com medo e com um caráter deformado, ele disse o quê? Que Sarai era sua irmã para o faraó. E o que aconteceu, querido? O faraó tomou Sarai e veio praga sobre o Egito. Por causa de quem? Por causa de Sarai, não por causa de Abrão. Abrão, naquele momento, queridos, era aquele cara que dá vontade da gente pegar assim, né? Por causa da covardia dele. Era alguém que não estava disposto a morrer por sua esposa, a sacrificar a sua vida por ela, como a gente lê lá em Efésios, como Cristo fez pela igreja. Abrão não estava disposto a se sacrificar, a morrer, se necessário fosse, por causa da esposa. Queridos, se tem uma promessa do Senhor, que as famílias da terra serão abençoadas por você, você não vai morrer antes da hora. Amém? E é necessário que a gente tenha coragem e ousadia para enfrentar a adversidade. Ele diz, não, é minha esposa. Talvez, né, a situação fosse outra. Mas o Senhor teve que trazer praga sobre o Egito, um lugar que o sustentou, que o enriqueceu, não é? Para que Abrão pudesse ser trabalhado também no seu casamento. Eu fico imaginando, querido, o quanto é que ele saiu dali, daquele lugar, constrangido pelo vexame que ele fez a sua esposa passar. Quantas vezes, queridos, nós deixamos as nossas esposas passando por vexame por causa de covardia da nossa parte, mesmo tendo o propósito do Senhor na nossa vida de sermos bênçãos para famílias. Se arrependa. É tempo de arrependimento ainda, né, apóstolo? É tempo de arrependimento, é tempo de perdão. Não é? Techuvá também é tempo de voltar atrás e fazer consertos no casamento, porque o casamento é um lugar de origem também. Glória a Deus. Depois desse episódio, querido, cheio de adrenalina, né? Abrão lá no Egito, toda essa problemática, praga, não é? Constrangimento. Lá em Gênesis 13, diz que Abraão retornou então para o ponto de partida. Depois que ele foi tratado no seu casamento, ele fez uma techuvá. Então, queridos, o que eu quero deixar para você, queridos, todas as vezes que o Senhor tratar em alguma área da nossa vida, muitos ficam tão perdidos, tão desnorteados, que às vezes perdem o rumo. Mas quando eu e você sabemos onde é lugar da nossa techuvá, queridos, é para lá que nós vamos voltar. Para o altar que nós deixamos lá construído. O Senhor vai trabalhando conosco, querido, não é? Vai tratando com a nossa vida, nesse aspecto, nessa ou naquela área da nossa vida. Quando terminar, techuvá. Amém? E assim foi com Abrão, quando ele passou pelo casamento. Então chegou um outro tempo também, queridos, em que Abraão, ele passou pela primeira experiência de paternidade, uma experiência não muito boa, quando Ló decide se apartar dele. Lá no versículo 5 de Gênesis 13, diz que Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região.
Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com aqueles que tomavam conta dos animais de Ló. Então Abraão propõe a Ló, que não haja discórdia entre nós, afinal de contas nós somos irmãos, não é? Vê que toda essa terra, não é? Abraão mostra para Ló que existe uma terra enorme, não há necessidade de mudar, de lutar, de brigar por espaço. E ele diz: vê essa terra, que você se aparte de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você tomar a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era irrigada, boa aos olhos, não é? Ló escolheu para si o vale do Jordão. Abraão ficou na terra de Canaã. Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma. E as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis diante do Senhor. Não é? Então nós já sabemos essa história aí sobre Ló e Abraão. Por que, queridos, aconteceu isso? Porque Ló não aceitou a paternidade de Abraão, que tinha um cuidado, não é? Eles eram prósperos, por que não poderiam viver juntos? Porque Ló, ele estava muito mais interessado naquilo que possuía e que Abraão possuía. Ele só seguiu Abraão, queridos, por conta daquilo que Abraão possuía e não por conta daquilo que Abraão tinha. Quantos entenderam? Porque aquilo que você possui está em suas mãos e aquilo que você tem está dentro de você. Possuir e ter parecem sinônimos, queridos, mas posse é aquilo que você pode palpar, é algo que você pode tanger, é algo que você pode tocar. Mas aquilo que você tem jamais será tirado. E aquele que pensa ter, amém? Vai acabar perdendo, porque não possui. Então tem gente que pensa que tem, mas não tem. Mas quem sabe que tem, que foi dado pelo Senhor, jamais vai perder. Agora o que possui, querido, como nós vimos lá na frente, na vida de Ló, ele acabou perdendo tudo, sendo dilapidado. Então, queridos, existem pessoas, querido, existem pessoas que exercem uma filiação falsa. É só chegar o tempo de prosperar, de possuir coisas que o pai espiritual tem e depois metem o pé. São apenas interesseiros, não estão interessados naquilo que o pai tem, mas somente naquilo que o pai possui, e isso é passageiro. Oi, quantos estão ligados? Por que é que você está ligado ao seu pai espiritual? Alguma coisa que ele possui lhe interessa? O que interessa é aquilo que ele tem e que você quer ter também. Acontece isso, querido. Amém? Vamos pensar até o final dessa convenção, queridos, amanhã. Ter e possuir. E aconteceu, porque o exercício da paternidade, querido, nos leva a nos apartar de pessoas que nós tentamos ajudar a crescer espiritualmente, a alinhá-las como o Senhor tem feito conosco, mas percebemos que elas estão apenas interessadas naquilo que possuímos e não o que temos. Então, depois que Ló foi embora, o Senhor prometeu a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que estás para o norte, e não para o sul, oriente, e não para o ocidente. Então o Senhor fez diversas promessas para Abraão.
não é? Ali a partir do versículo 14, olha, vê se você pode contar as areias do mar, da praia, ou as estrelas dos céus. Tem certas promessas, queridos, que o Senhor só vai fazer conosco, só vai confirmar depois que a gente se afastar de determinadas pessoas. Amém? Tem promessas, tem revelações, tem situações que o Senhor só vai falar conosco quando a gente se apartar de determinadas pessoas que podem comprometer lá na frente o nosso chamado, o nosso ministério, o propósito que Ele tem com a nossa vida. Glória a Deus. É por aí, não é? E eu espero estar já terminando, que eu acredito que eu falei aqui já foi suficiente para que a gente faça uma reflexão, né? O Senhor me falou muitas coisas que eu tive aqui que abreviar, talvez a gente tem que falar algumas coisas aqui para a igreja, né? O apóstolo Daniel está querendo falar sobre paternidade, alguma coisa assim, e talvez a gente vá ver alguma coisa no futuro, né? Está chegando esse dia. Então tomem cuidado, queridos, com pessoas que se aproximam de você com cara de ló, pois pode concorrer com você no futuro ou retardarem o propósito. Você conhece alguém com cara de ló? Ei, cuidado, elas vão se aproximar de você. Gente com jeitinho de ló, gente encoberto, gente disfarçado, gente com capa, não é? Mas, talvez até sem saber, queridos, mas podem retardar o propósito do Senhor na nossa vida. E em muitos outros aspectos, queridos, Abraão foi trabalhado pelo Senhor, e a gente pode ver, depois no socorro a Ló, não é? Essas pessoas que um dia se apartaram, elas podem voltar, o Senhor pode nos enviar a elas para tirar de lugares, de situações, como foi assim com Abraão. Amém? Não por conta daquilo que Ló havia feito com ele, mas Abraão já estava sendo trabalhado na sua paternidade, não é? Então, quando aquele que um dia se apartou dele, que era o melhor, ele teve que ir lá voltar e dar devida assistência, o devido amparo a Ló. Nós ouvimos a respeito disso daqui, não é? Se tiver 50 azuis, se tiver 10, não sei o que tal, a gente já ouviu isso aqui. E o Senhor enviou até do céu anjos para livrar Ló dessa situação. Mas a gente viu, queridos, em todas essas situações, depois você estuda melhor a Bíblia, que todas as vezes que Abraão passava por uma situação, por uma circunstância, ele voltava lá no altar. Voltava sempre no lugar da origem. Sempre que havia uma guerra, sempre que havia uma batalha, sempre que havia uma situação, e ele passou por diversas para ser trabalhado no propósito que faziam parte do alinhamento, até que chegou o dia que o Senhor trocou o nome de Abrão para Abraão. Esse foi o dia da ativação. Amém? Porque nesse mesmo dia o Senhor fez uma promessa: você vai ter um filho. E é exatamente através do filho, querido, que serão benditas as famílias da terra, a partir das gerações que viriam através do seu filho. E o que é que fez Abraão? Altar. Depois da promessa, altar. Amém? Quantas vezes você tem voltado ao altar, querido? Qual é a tua frequência de volta ao altar? Por conta das coisas que o Senhor tem trabalhado, tem agido na minha e na sua vida. O Senhor tem feito isso com muitos homens, né? Teve aqui o nosso irmão Jorge falou: não, eu tive que voltar para o altar sem vergonha nenhuma. E eu reconheço que também eu preciso ter mais frequência no altar. Não por acaso o Senhor falou essa palavra para mim em primeiro lugar, mas para estar trazendo aqui conosco, comigo e com você, para compartilhar, para voltar ao altar, ao lugar de origem.
E eu queria aqui, queridos, fazer um desafio para você que está aqui nessa noite. Você que talvez ainda não tenha montado um altar, talvez você não saiba o lugar da sua origem, não tenha essa convicção, não tenha essa certeza. Qual é o lugar em que você precisa erguer o seu altar e voltar lá? Tem muita gente, querido, que faz do pastor o altar. Todas as vezes que tem um problema, corre lá no pastor. E isso tem tirado muito tempo do pastor de estar visitando o seu altar. Amém? E deve ser essa mensagem, querido, que deve ser começada. Querido, constrói o teu altar. Vai lá resolver tua questão, constrói o teu altar, não é? E deixa Deus trabalhar na tua vida. Mas aí, né, há uma sobrecarga. Vem buscar uma direção, uma orientação. Logicamente que a gente não se nega, mas é bem provável que a gente deveria mais dizer, querido, vá lá construir o seu altar, vá buscar a sua origem, vá buscar o lugar do seu relacionamento com o Pai, porque lá tem resposta do Senhor para a sua vida. E fica aqui, queridos, esse desafio para você que não tem visitado tanto o seu altar, ou até que você nem sabe qual é o teu ponto de origem, o teu ponto de partida. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, querido. Eu quero, por favor, apóstolo Vitor, eu não tenho essa coisa da ativação, da motivação. O meu papel é trazer a mensagem, trazer o desconforto para você aqui. Para que você, dentro dessa sinceridade, procure alinhar a tua vida ao propósito que o Senhor tem com você. Muitos desafios, muito trabalho, muita tribulação aqui não passa. É sempre uma repetição das mesmas situações, dos mesmos problemas, porque não tem sido levado ao altar, por desconhecer o teu ponto de origem, tempo de partida. E o Senhor, nessa noite, ou a partir dessa noite, quer ter o altar mais visitado por mim e por você. Amém?